Deputados apresentam emendas ao projeto que altera a forma de financiamento da dívida do Estado com a União. E plenário derruba 4 vetos do governo a projetos dos deputados. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Educação da Alerj voltou a discutir as emendas que serão apresentadas para beneficiar as universidades estaduais na Lei Orçamentária Anual de 2018. As demandas da UERJ foram ouvidas nesta quarta-feira. Para ilustrar as dificuldades vividas pela universidade nos últimos anos, o reitor da instituição apresentou durante o encontro a situação orçamentária e de desenvolvimento da UERJ. Só em 2016, o governo do estado deixou de repassar 254 milhões de reais previstos na lei orçamentária. Se somados os anos de 2012 a 2017, o montante chega a aproximadamente 800 milhões de reais. Esta escassez de recursos, segundo o reitor, tem possibilitado novos investimentos nos campos da universidade. Além disso, bolsas deixaram de ser pagas, salários dos professores têm sofrido atrasos e o restaurante universitário está fechado desde janeiro. Serviços terceirizados também foram paralisados. Precisamos investir em muita coisa na universidade. A universidade é uma comunidade de 50 mil pessoas em 16 diferentes unidades distribuídas na cidade do Rio de Janeiro e em outros municípios. Restaurante universitário, por acaso hoje está sendo realizada a licitação, agora nesse momento está sendo realizada a licitação, está parado desde janeiro. Precisamos investir em muita coisa que está sendo deixado de lado porque nem salário, nem bolsas vêm sendo pagas. Isso é indispensável que seja normalizado o mais rapidamente possível. Para o professor da Associação dos Docentes da UERJ, é preciso que o governo do estado dê prioridade aos investimentos na área da educação. Não houve crescimento na função educação. E nós, as universidades públicas, estão dentro da função educação. É importante, apesar da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, a função nossa é a função educação. Não houve aumento. Anualmente, a Comissão de Educação apresenta a emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, solicitando a destinação de 6% das despesas correntes líquidas para as universidades do estado. A emenda não foi aprovada no plenário. Também foi apresentada na Casa uma PEC com o objetivo de garantir transferências de verbas mensais para as universidades através de duodécimos. Além dessas medidas, o presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, acredita que é necessário apresentar emendas ao orçamento, por acreditar ser a forma mais rápida de garantir verbas para o funcionamento das universidades. A universidade vem há 4 anos sofrendo aí um corte orçamentário, uma sangria nas suas necessidades básicas. Nós vamos, a partir de hoje, depois desse cenário passado pelo reitor, trabalhar em conjunto na comissão para que possamos concentrar o nosso esforço naquelas emendas que são essenciais. É o que faremos para tentar, primeiro no momento da comissão do orçamento e em seguida no plenário, ver se a gente viabiliza um compromisso do parlamento a aprovação dessas emendas para a LOA de 2018. O presidente da Comissão Especial de Proteção dos Animais pediu que a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal revise o protocolo da Central Telefônica de Atendimento ao Cidadão em audiência pública realizada nesta quarta. Criada em março de 2011, a Central de Atendimento ao Cidadão 1746 é o principal canal de comunicação entre a Prefeitura do Rio e os moradores da cidade. Mas, segundo depoimentos apresentados durante a audiência pública, o serviço precisa de ajustes. O presidente da SUIPA reclamou que funcionários da central estão encaminhando pessoas que recolhem animais de rua para a instituição. Ele destaca que o procedimento correto seria indicar a Fazenda Modelo, principal estrutura da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, que oferece diversos serviços veterinários. Hoje, a SUIPA abriga aproximadamente 4.500 animais e está superlotada. Marcelo Matos pediu apoio do poder público para resolver a situação. As pessoas vão lá, eu falo, por favor, procure a prefeitura, lá inclusive é de graça. Não, mas eu estive lá, mas manda a gente vir para cá. Então, o que eu estou pedindo é que o poder público ajude a SUIPA.
O presidente da comissão, deputado Carlos Osório, pediu que os protocolos de atendimento do 1746 sejam revistos. A audiência pública mostrou que existe uma falha de procedimento de comunicação no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro com relação ao serviço 1746. O cidadão que liga para o 1746 para reportar uma questão relativa à área animal está sendo recomendado que procure a SUIPA, que é uma entidade privada, e não que procure a Fazenda Modelo ou a Subsecretaria de Bem-Estar Animal. Isso é um erro de procedimento. O representante da SUBEM disse que a secretaria está passando por reformulações e que vai fazer uma reunião com o responsável pelo atendimento 1746 para mudanças no serviço. As pessoas culturalmente estavam encaminhando para lá. Só que agora a gente vai mudar, fazer essa correção desse protocolo. A SUBEM está sendo reestruturada agora, então a gente está acertando, né, as pontas, né, como diz assim, corrigindo o que estava de errado, o que não estava funcional. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares começaram a analisar a mensagem do governo que cria novas regras para o pagamento da dívida do Estado com a União. O texto recebeu 32 emendas. A aprovação da proposta é um dos requisitos para a garantia do empréstimo de 3,5 bilhões de reais para o Rio, previsto no Plano de Recuperação Fiscal. O texto autoriza o Rio a aderir a leis complementares federais que tratam da renegociação de dívidas dos estados com a União. O presidente em exercício, o deputado André Siciliano, explicou o impacto na dívida com a aprovação da lei. O estado deve ao governo federal 63 bilhões de reais e com as mudanças propostas no texto, cai para 61 bilhões. São leis novas que, por exemplo, mudaram o indexador da dívida. Antes era o GPDI, agora vai ser o IPCA. O IPCA que é o índice, que é a inflação, né? Então vai cair bem esse indexador, com correção de 4% ao ano. Então do total da dívida pública hoje, em torno de 63 bi, essa dívida vai voltar para 61 bi. As prestações mensais que o governo se obriga a pagar, em torno de 300 milhões de reais, vão cair para 280 milhões, né? E mais, na fórmula anterior, o Estado pagava e nunca conseguia reduzir essa dívida, porque sempre ia ficar um resíduo. Como a prestação está indexada na receita corrente líquida, então esse percentual da receita corrente líquida nunca atingiria, né, na fórmula anterior, um valor ideal para abater o principal. Então, além do Estado pagar, ela nunca ia reduzir. Com esse novo indexador não há mais resíduos. Então, a médio e longo prazo, essa dívida será reduzida. O objetivo do empréstimo é quitar os salários atrasados dos servidores. Em março, a Alerj autorizou a alienação de ativos da SEDAI como garantia do empréstimo. O deputado Luiz Paulo ressaltou os prós e contras do projeto. O serviço da dívida foi postergado por 240 meses já pelo Congresso Nacional e pela União. Está reconhecendo isso no Rio. Isso é uma boa medida, porque você, quando posterga o prazo, você paga mais juros, mas paga menos parcela. A União estaria dando garantia no empréstimo que o Estado vai tomar, dando como aval a SEDAI. A SEDAI não, as ações da SEDAI. 3,5 bilhões. O deputado Osório apresentou 2 emendas que criam critérios para as taxas de juros que vão incidir sobre os valores das parcelas da dívida. Valerá para cálculo da taxa de juros que será paga pelo Estado do Rio de Janeiro ou o índice IPCA ou o índice IGPDI. O IGPDI é o que está valendo hoje, o IPCA é o que o governo quer colocar. O governo alega que o IPCA pode ser menor do que o IGPI. Então qual é a minha emenda? Poderá ser um ou o outro, aquele que for menor em benefício do Rio de Janeiro. E a outra emenda, uma emenda para proteger o Estado do Rio de Janeiro. Dizia-se nos acordos anteriores que, sobre hipótese nenhuma, o Rio pagaria de juros mais do que a taxa Selic. Mas nessa autorização isso não está explícito. Então eu apresentei uma emenda para que fique muito claro que, sob hipótese nenhuma, o Rio de Janeiro pagará juros maiores que a taxa Selic, porque seria um enorme prejuízo para a população do Rio de Janeiro. O projeto será votado em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 13h. E na sessão ordinária, o plenário discutiu 4 vetos do governo a projetos dos deputados. Veja como foram as votações com a repórter Malva Abreu. O primeiro foi ao texto dos deputados Carlos Mink e Paulo Ramos, que proíbe que funcionários de agências bancárias fiquem responsáveis pela chave dos cofres. O veto foi derrubado.
Hoje, muitos banqueiros obrigam os bancários a levar a chave do cofre para casa. Os bandidos vão lá, sequestram a família. Quer dizer, isso transforma as famílias em reféns dos bandidos. Então, nosso projeto proíbe isso. Nós não estamos no século XIX das velhas diligências, a gente está no século XXI. As empresas de segurança estão conectadas a satélites, podem abrir e fechar a porta de um cofre a 100 km de distância. Outro veto derrubado foi a proposta do deputado Conte Bittencourt, que proíbe a devolução de imóvel estadual cedido ao município por causa da municipalização do ensino fundamental enquanto durar o convênio. Também na pauta, veto ao texto que cria um programa de orientação e prevenção ao câncer de intestino. A ideia do deputado Nivaldo Mulim é que sejam feitas campanhas educativas em escolas e hospitais públicos e pelos meios de comunicação. O veto foi rejeitado. Que a partir dos 50 anos, né, a mulher e o homem devem procurar, né, a fazer os exames, a prevenção do exame a partir de 50 anos. E colocar nas escolas e locais públicos, em hospitais, cartazes para que a população possa ter conhecimento. Rejeitado o veto ao projeto do deputado André Ceciliano, que proíbe o constrangimento de consumidores por causa de problemas no sistema de cartões magnéticos. O estabelecimento comercial que presta serviço, ou vende um serviço, ou vende um bem, ele tem que ter outras formas de pagamento, que não só a questão, por exemplo, da maquininha. Então o sujeito compra, consome num restaurante, vai pagar a conta. Aí dá o cartão, o único meio de pagamento é o cartão. Aí está sem linha, caiu a linha, foi cortada a linha, como é que é? Aí ele não pode sair do estabelecimento? Então, o estabelecimento tem que abrir outra forma de pagamento. Por exemplo, recebimento de cheque, uma nota promissória, alguma coisa que o cliente possa assinar ou entregar alguma coisa em garantia para ir voltar quando o estabelecimento estabelecer a forma de recebimento. Os parlamentares têm até a próxima sexta-feira para apresentar emendas à mensagem do governo que modifica as regras do regime de substituição tributária na lei de ICMS para geradores e distribuidores de energia elétrica. Atualmente, só os geradores estão incluídos no regime. Esse projeto atinge o que nós chamamos de mercado livre. Os produtores que negociavam essa energia diretamente com os grandes consumidores, por exemplo, supermercados. E eles estavam livres da taxação do ICMS. Ora, no meu entendimento, quando você passa a taxar esse ICMS, você vai dar um tiro no Mercado Livre. E dois, quem é comprador do Mercado Livre, se continuar comprando, vai repassar o preço do produto que ele faz, o produto que ele vende. E se o Mercado Livre não ficar mais em conta, ele vai para o mercado normal, que é o sistema, comprar do sistema. Já o deputado Luiz Paulo quer alterar a lei que criou regras para a criação amadora de pássaros no estado. O texto amplia o número de transferência de pássaros por criadores de 50 para 200. Outra modificação é no valor da taxa a ser paga pela transferência dos animais, que passa de 4 para 10 unidades fiscais de referência, cerca de R$ 3.000. Os torneios só poderão ser realizados por associações e clubes que tenham cadastro no INEA. A proposta recebeu 35 emendas e retorna às comissões. Quanto maior o número de passos criado e nascido em cativeiro tiver, menor será o valor de aquisição do mesmo. E menor será o número de pássaros que serão retirados da natureza. Nós fizemos uma audiência pública, estava cheia de passarinheiro, tentamos aproveitar as sugestões que vieram, por isso fizemos, salvo erro de memória, 17 emendas no nosso próprio projeto. E também outros parlamentares fizeram emenda, para ver se a gente se constrói a melhor modificação possível. Analisadas as emendas à proposta que permite a compensação de dívidas com fornecedores e prestadores de serviço de telefonia, energia, gás, combustíveis e distribuidoras de ligantes asfálticos com créditos de ICMS. A matéria dos deputados Rosenberg Reis, André Ceciliano, Edson Albertassi e André Correia foi aprovada e segue para sanção ou veto do governo. O Rio de Janeiro pode ganhar unidades
unidades móveis de proteção animal para atendimento de casos de maus tratos. A ideia do deputado Paulo Ramos é que o governo disponibilize veículos adaptados para atender às necessidades da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente em todos os municípios do estado. A proposta recebeu uma emenda. Nós vemos sempre nas estradas animais mortos, animais feridos, placas recomendando cuidado com os animais, etc. Então é um projeto autorizativo para que seja desenvolvida uma política pública para que esses animais possam ser recolhidos, atendidos. Então é uma iniciativa importante para aqueles que lutam, né, que estão aí suando a camisa pela proteção animal. Aprovado em segunda discussão, um projeto do deputado Marcos Miller, que determina que as escolas públicas e privadas divulguem o telefone do Conselho Tutelar. Mulheres vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas e exploração sexual podem ter prioridade nos programas habitacionais do estado. O texto da deputada Zeidan segue para a sanção do governo. E a deputada Ana Paula Rechuan quer que as empresas que vendem veículos usados divulguem a lei que determina que o comprador saiba sobre os tributos, a situação de regularidade do veículo ou qualquer outra informação que impeça a circulação do veículo. A matéria aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Esse projeto de lei é para que seja orientado e seja colocado para o cliente a situação do veículo. Como é que está, se tem alguma multa, se não tem, né? Ou seja, um veículo para ser comercializado, ele tem que estar em situação regular. Ser colocado para ele os impostos que são inseridos sobre a venda de um veículo. Então é para que essa informação chegue ao cliente para que ele leve realmente um veículo que não tenha problemas e que depois ele possa regularizar toda a sua documentação frente ao Detran sem problemas. No expediente final, a deputada Marta Rocha comemorou a aprovação do projeto que isenta policiais, bombeiros e agentes penitenciários do pagamento de ICMS na compra da sua arma. O policial militar, ele tem que devolver a arma de fogo ao término do seu plantão. Então, se ele não tiver uma arma para portar, ele não poderá nem intervir diante da prática de um ato criminoso. E se ele não intervir, a sociedade vai questionar e a instituição vai obrigar a responder a um procedimento disciplinar. Os parlamentares dessa casa entenderam a necessidade de reconhecer e de gerar condições de trabalho ao policial, não apenas ao policial ativo, mas também ao inativo e aqueles que integram o cinturão de segurança. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.